E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma questão de biologia da Unicamp 2021, do modelo de prova das biológicas e saúde, né? Esse ano 2021, a Unicamp fez dois modelos de prova, os dois têm prova de biologia, mas aqui essa questão estava no modelo que foi para a área de biológicas e saúde. Olha lá, a anemia falciforme é uma doença hereditária que se caracteriza pelo formato de foice adquirido pelas hemácias depois que o oxigênio é liberado, resultando em anemia crônica. Apresenta-se a seguir parte do RNA mensageiro com o códon de iniciação da subunidade beta da hemoglobina humana normal, HBB, e da hemoglobina mutada na anemia falciforme, HBS. E aqui tem os trechos de RNA mensageiro, tanto da HBB quanto da HBS, e HBS aí ressaltando é a hemoglobina que tem anemia falciforme. Vamos continuar lendo e depois eu volto lá, tá? Considere a sequência de trincas apresentadas em HBB e HBS e o código genético abaixo. Então ele me dá aqui o código genético, né, que nada mais é do que a tabela aqui que reúne os códons aos aminoácidos que vão ser traduzidos. Tá? Esse é o código genético. Tem muita pergunta, eu tenho vídeo aqui no canal também sobre o código genético, que tanto os veículos de comunicação ou pessoas que não são da área acabam relacionando ou colocando como sinônimos código genético e genoma ou DNA, não tem nada a ver, prestem bastante atenção nisso porque tem bastante questão sobre isso, tá? Mas como não é o foco, aqui a gente tem a tabela do código genético que relaciona os códons aos respectivos aminoácidos. Perfeito. É correto afirmar que a mutação genética da doença, e aí tem as alternativas. Pessoal, poucas vezes eu encontrei, ainda mais da forma como está apresentado, tá? Em relação ao códon de iniciação. O que é o códon de iniciação? Num RNA mensageiro vai ser o primeiro códon onde a partir dele o ribossomo vai ler e começar a produzir a proteína. Então todas as bases ou códons que vierem antes do códon de iniciação não contam para a formação da proteína. E aí a gente precisaria encontrar no código genético, geralmente vem como está aqui, por exemplo, o códon de parada. Quem que é o códon de parada? Ó, primeira base U, segunda base GA. Então o códon UGA, ou aqui também, ó, mais códons de parada, tá? São três. UAA ou UAG, esses três códons representam o término da tradução. E aí não há aminoácido nesse códon de parada, apenas indica que a tradução termina. E nós temos também os códons de iniciação, que geralmente estaria escrito, mas o vestibular aqui optou por não estar escrito. Tá? Os códons de iniciação são os códons da metionina. E a metionina, pessoal, ela está aqui. É só um códon AUG, tá? Então a primeira base do códon A, segunda base U, terceira base G, a posição dela aqui. Então sempre na leitura, na tradução ali pelo ribossomo do RNA mensageiro, a proteína vai começar no códon de iniciação, que é o A, o G. E é isso que a gente vai precisar procurar nessa transcrição. Olha lá, tanto seja na subunidade da hemoglobina humana normal, perdão, ou com anemia falciforme. Então, onde a gente encontra aqui a UG, eu encontro a UG aqui. Então, a partir daqui é que a proteína, tanto uma quanto a outra hemoglobina normal ou alterada, vai ser traduzida. Todos esses códons aqui anteriores não contarão, principalmente agora na nossa resposta, tá certo? E aí, pessoal, a partir do códon de iniciação, a metionina, onde que encontraremos mutação, uma mudança de uma ou mais bases, tá? Então tem o AUG, GUU, CAU, CUG, ACU, CCU nos dois. Neste códon eu tenho ó, GAG e GUG. E aí depois mantém igual. Então a diferença entre as duas subunidades aqui é apenas uma base nitrogenada no meio do códon aqui, ou GAG, e aí aqui tem errado, né, que é a subunidade mutada GUG. Vamos voltar lá para a tabela do código genético, ver se há diferença no aminoácido. GAG,
G. Então eu vou ter como aminoácido o ácido glutâmico na hemoglobina, na subunidade beta da hemoglobina normal, né? GAG. E GUG, eu vou ter como valina o aminoácido traduzido naquele códon mutado. Então eu tenho uma mudança de aminoácidos na minha hemoglobina mutada, tá? Vamos para as alternativas. É correto afirmar que a mutação genética da doença altera a 11ª posição de aminoácidos, trocando leucina por histidina? Eu não contei ainda em que posição altera, né? Mas troca ácido glutâmico por valina. E vamos ver qual é a posição do aminoácido? Ele sugere a 11ª, só que eu tenho que começar a contar pelo códon de iniciação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7ª. Tá? Eu tenho aqui, então, a 7ª posição do códon, o 7º códon, e por isso o 7º aminoácido, e não o 11º, que seria aqui se eu contasse desde o começo da sequência que foi apresentada no vestibular, tá certo? Então, a 7ª. E aí, acho que a questão vai ficar mais fácil agora, pelo menos a análise aqui, porque não altera a 11ª posição, altera a 7ª posição de aminoácidos, trocando o ácido glutâmico por valina, e foi exatamente o que a gente achou, né? Na subunidade normal, ácido glutâmico, na alterada ou na mutada, valina. Resposta certa, letra B. Então tinham duas análises, né? Aqui na letra C eu também tenho uma troca de ácido glutâmico por valina, mas alteraria a 11ª posição. Então são duas análises, duas informações que temos que ficar bem atentos para conseguir responder a questão de forma correta. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida é só me escrever aqui nos comentários ou nas outras redes sociais. Eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Um abraço e até a próxima.